Saravá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Que nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi possam nos amparar, possam nos iluminar mesmo, no sentido de clarear os nossos pensamentos, né, no estudo de hoje, para que a gente consiga ver através dos exemplos desses romances muita coisa que a espiritualidade às vezes não tem tanto tempo e tantas palavras para nos dar, né? Muitas vezes nossos próprios guias naqueles momentos assim, querendo ou não, por mais que a gente fique ali algumas horas no terreiro, é pouco tempo, né? Então, tem muita coisa que eles gostariam de desdobrar, explicar, esmiuçar, mas a gente literalmente não dá tempo. Então, eles resumem, ó, é isso, faz isso, tá assim, não pode, deve, faz tal, tal. Então, eles resumem bem para conseguir orientar a gente em muita coisa. E esses romances a gente consegue vivenciar junto, né? É uma história muito bonita, gente. Independente, são muitas as críticas em relação à banda sagrada, que Rubens Saraceni embranqueceu a Umbanda, que padronizou, tem aqueles terreiros, eu pessoalmente acho aquilo péssimo, acho que aquilo descaracteriza a Umbanda, aqueles terreiros tudo padronizadinho, com guitarra e bateria, não é para mim, tá? Eu não, sinceramente, eu não sinto, eu gosto muito, vocês percebem isso, que eu tento sempre trazer muita coisa do que eu, pelo menos do que eu sei, do que eu vejo, de tradição da Umbanda. Porque senão a gente vai, lógico, a Umbanda evolui? Sim, a Umbanda evolui, tem que evoluir. Mas se a gente for distanciando muito, se descaracteriza do que ela é. E ela é para ser simples. E ela é para fazer caridade. A gente nunca pode perder esses objetivos, né? Essas obras ajudam muito a gente, até porque é um período muito antigo, muito anterior, até mesmo o surgimento da Umbanda. E nós paramos, então, no nosso livro, no momento em que o Cavaleiro da Estrela da Guia, ele consegue literalmente recuperar, despertar daquele sofrimento, daquela culpa, o espírito de Flor do Campo, que é a filha do Mestre Han. E ele pega a Flor do Campo, depois que ela já estava pronta, e vão visitar a Ângela. Quem que era a Ângela? A Ângela era aquela filha do governador, que é a pedra do sapato dele, que atormentava, que ele foi lá, teve que resgatar ela, aprisionada, encaminhou, né, a Ângela. E a Ângela estava, depois disso, depois de encaminhada, ela estava desenvolvendo um trabalho com auxílio a uma casa. Então, ele não explica aqui que tipo de casa, mas pelo que fala aqui, devia ser uma casa de oração ou uma casa de benzimento, né? Lembrando que a gente não se falava em terreiro, não tinha umbanda, né? Então, a Ângela chama ele mentalmente, por quê? Porque a casa em que ela estava trabalhando estava sofrendo uma ação de magia negativa lançada sobre um dos membros da família que habitava aquela casa, né? Então, ele foi até lá e conversou com a Ângela, ela explicou o problema e ele já falou, não, já sei qual que é o... Ele mentalmente vasculhou o lugar e conseguiu identificar qual era a magia e já descobriu o que estava acontecendo. E mentalmente também chamou o seu amigo Cascavel, e o Cascavel já chegou, já chegando, né? Já chega tudo. E aí, chefe? De volta ativa? Ele falou, só um pouco, amigo. E plasmou uma das suas formas antigas, né? Que é a forma de luta dele, quando ele ia para fazer resgate pesado nas trevas, né? Aí o Cascavel animou mais ainda. Ele falou: e daí, chefe, vamos destruir algum buraco negro? Ele falou: não, por que pergunta? Ele falou: eu gosto quando o senhor assume essa forma. Ela significa que vamos ser encrencas, e encrenca é sinal de luta. Vou trazer auxílio. Aí ele falou: vou chamar meu pessoal, chefe. Aí ele fala: pessoal? Como assim, seu pessoal? Aí ele falou: chefe, na sua ausência eu não tinha nada para fazer.
e eu resolvi praticar o que o senhor me ensinou por tantos anos. Então, eu acabei conquistando um monte de auxiliar. Aí ele falou, mas como assim auxiliar? Mas você prometeu alguma coisa para eles? Não, eu só falei como que o senhor trabalhava comigo e que se eles quisessem ficar perto de mim e me ajudar e ser leal, eu ajudaria eles no que eu pudesse. Aí ele falou, nossa, como que você... Ele falou, como que você conseguiu isso? Ele falou, bom, sabe, senhor, que a cobra é sempre um ser escravo dos outros e tem que tomar cuidado, pois se dormir com os dois olhos ao mesmo tempo, pode acabar amarrada com um laço quando acordar. Então eu resolvi dar uma oportunidade a alguns amigos cobras que não têm um cavaleiro da estrela da guia protegendo-os e doutrinando-os a serviço da lei. E ele falou, ah, entendi. Então, o que que ele fez? Ele aplicou, porque, gente, a quantidade de espíritos transformados em animais é muito grande, eu já expliquei isso para vocês. E em cobra, pior ainda, né? Lembrando que, assim, alguns desses espíritos são transformados em cobras por sua própria consciência, como a filha do mestre Han. Ela se sentia tão culpada, ela se sentia uma cobra venenosa. E aquela culpa foi consumindo e transformando ela numa cobra, que é como ela se sentia, né? Então, esses espíritos são, alguns são aprisionados, outros são transmutados, transformados em outros animais até, tá? Mas eu vou falar disso em um outro momento. Aí ele abraçou a Ângela, depois Flor do Campo, e falou, olha, eu vou ter que sair numa missão, né? E ele, quando uma começou meio que ter ciúme da outra, ele explicou né, que elas eram especiais, que ele amava as duas, a cada uma a seu modo, e deu para elas a oportunidade de ser amigas. Inclusive, ele falou: olha, se vocês forem amigas agora, o serão por toda a eternidade. E elas começam a ver o amor daquela forma não ciumenta, possessiva, e começam a entender. Ele tem esse dom de explicar o amor sem posse, né? E aí foram então nesse tal desse buraco, nesse lugar que eles iam resgatar algumas pessoas. E disse ele assim: ao meu sinal, o Cascavel assumiu sua posição de vigia e partimos ao encontro de seres nada amistosos. Um pouco depois, nos materializamos em um covil que cheirava a encrenca. Logo fomos cercados por homens negros armados com longos tridentes em atitudes ameaçadoras. O lugar era muito feio e eles entraram em luta, e a luta muito feia. Até agora, a grande maioria dos lugares que ele entrava, o que acontecia? Ou ele colocava a espada no pescoço e já acabava com a briga, ou ele conseguia conversar e convencer o chefe das trevas daquele lugar de que era um bom negócio ser amigo dele e ajudar a libertar as pessoas que ele precisava e tudo mais. Vários episódios desse a gente já viu no livro, mas dessa vez não. Quando ele chegou, ele já foi atacado. E nesse lugar, eles eram todo armados, tinham esses tridentes, tem outros tipos de arma, era um número grande, e estava só ele e o Cascavel. Mesmo que a espada dele fosse poderosíssima, onde ele relava aquela espada, ia caindo, ia derrotando, mas o número, eles estavam em maior número, né? Então ele fala que a luta foi feia e todos ficaram muito feridos. Ele ficou muito ferido, o Cascavel ficou muito ferido, né? E o Cascavel chamou os auxiliares, ele falou, ó, vem ajudar, né? Os novos amigos do Cascavel chegaram e começaram a atacá-los também. Não sei como meu auxiliar nas trevas havia conseguido tantos auxiliares, mas devo dizer que mais tarde eu lhe agradeci com sinceridade, já que a partir da sua chegada que eles começaram a dominar a situação. Então foi uma situação, pense, de extremo perigo. Em determinado momento, entrou no local um ser das trevas, que ele reconheceu, inclusive, como sendo o chefe, protegido por um grupo bem poderoso. E eu avancei, né? O cavaleiro avançou na direção dele. Sabia que era o chefe do local e iria destruí-lo. Só assim cessaria o combate. De repente, lancei-me sobre ele e levantei minha espada para decepar sua cabeça. Ao me ver à sua frente, tão próximo, deu um grito.
Chega de luta, guardião. Não há motivos para lutarmos. E aí ele explica ainda, olha, eu não sei o que me conteve ou por que me contive, mas detive minha espada centímetros do seu pescoço. Até hoje me chamo de idiota por não tê-lo degolado. Imediatamente, quando eles viram que o chefe ia ser eliminado, né, todos os subalternos daquele chefe recuaram e largaram seus punhais, espadas e tridentes. Ele falou, não, não, não. Aí o chefe falou, não, eu quero continuar com o meu reino, guardião. Pode ficar tranquilo. Ninguém o tocará. E aí, ele falou, o que que você quer? Ele falou, eu quero que você liberte todos os servos da luz que estão aqui e todos os prisioneiros que estão aqui. E aí, ele liberou todo mundo. Quando ele liberou, ele falou, agora eu quero que você me chame o responsável pela magia negativa instalado no local que me pediu ajuda. Você entendeu o que ele foi fazer? Ele desceu no covil, que era literalmente um lugar terrível, de onde estava saindo a magia negativa que estava afetando a casa que Ângela estava cuidando, né? Então, ele fala, vai, pode, né? Chama quem que é o responsável pela magia negativa que eu quero desfazer. Aí o chefe olha e fala, você, ser maligno, vai desfazer a magia negra que está sobre aquelas pessoas e para sempre. Aí aquele ser que tinha feito aquilo falou, mas e se eles voltarem a nos pedir auxílio, guardião? Aí ele fala, não, 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 você se serve daquela criatura idiota, então trate de tirar-lhe a possibilidade de tornar a fazer o mal em qualquer encarnado. Aí o guardião fala, esse ser das trevas fala, você está pedindo que eu tire sua vida, guardião? Não, não, eu não tenho esse direito, mas quero que a faça pagar em vida um pouco dos males que já provocou a muitos com a sua magia negra. Isso pode matá-la, pois já destruiu muitos. Falei, então, pois então cuide para que ela sofra só o suficiente para continuar vivendo. E aí, ele falou também, assim como vocês, eu posso vê-la na hora que quiser. Já sei a data do seu desencarne. Mantenha-a viva até aquela data, ser das trevas. Ele fala, então assim será feito. O que mais deseja de mim? Ela fala que não procure mais. Só para vocês entenderem essa situação, olha isso. Vamos fazer o fechamento aí da teia. Tinha alguém aqui, sob os cuidados de Ângela, que estava sofrendo uma magia negativa. O guardião foi lá no aquele covil das trevas, chamou quem que era o responsável, e o responsável disse que estava servindo uma pessoa que era terrível, que já tinha prejudicado um monte de gente com magia negativa. Ou seja, esse ser desse covil foi contratado por uma outra mulher, uma outra pessoa, para atingir essa família aqui. Entende? E isso, gente, só para vocês entenderem, muitas vezes a mecânica de certas demandas que a gente combate. Isso é muito comum da gente não tratar diretamente ali no terreiro com a própria entidade que é, vamos dizer assim, a mandante, ou a encarregada daquela demanda. Então, muitos espíritos que vêm, são trazidos ali dentro da nossa tenda, são espíritos amando, às vezes até de um encarnado. E assim, eu já fiz outros vídeos, tem um vídeo que eu falo sobre mediunidade, um vídeo específico que eu trato sobre demanda, né? Então, o que que acontece? Há um vínculo, muitas vezes pago, a maioria das vezes paga. Esses feiticeiros, essas pessoas, feiticeiros negativos, pais de santo distorcidos que fazem o mal, e outros religiosos, e outras religiões que também fazem isso, que a gente sabe que isso não é coisa só de macumbeiro, não. Tem gente muito maldosa que contrata serviço. Então, você vai lá naquela pessoa maldosa que contrata o serviço, essa pessoa, um médium, uma médium, já tem o seu, vamos dizer assim, os seus contatos com a espiritualidade baixa, com a espiritualidade trevosa, e ela compra esses auxiliares para ir atacar o seu alvo. Ela, essa pessoa, é uma intermediária e ela vive disso, é uma mercenária. É uma mercenária, literalmente.
Então, como que compra? O médium, né, recebe em dinheiro, somas altíssimas, e paga para as entidades. Como que paga para a entidade? Já falei para vocês que tem o duplo etéreo. Comida, bebida, sacrifício de animais. O sangue é valiosíssimo do lado de lá, tá? Então, compra com sacrifício de animais, com vela, com charuto, e assim, uma série de elementos que vocês não têm ideia, né? Olha, pedaço de unha, cabelo, isso é tudo usado, dente, partes de corpo humano, tudo isso é usado para magia negativa. Então, esse médium, essa médium que faz esse tipo de serviço, ele literalmente compra as entidades. Só que assim, não é assim bem uma compra, né? Tá? É um toma lá da cá, mas essas entidades ficam ali cercando aquele médium, aquela médium, porque sabe que sempre sai alguma coisinha, sempre eles conseguem alguma coisa. Só que nisso eles vão envolvendo essa médium na sua teia. Lembra o outro guardião? O outro guardião, acho que no capítulo anterior, que ele fala que ele ajudava um encarnado aqui, porque ele tinha certeza, não, eu ajudo bastante. Ah, lá no reino das sete cobras, que ele ajudava o encarnado, porque ele falou, eu ajudo, eu fico cevando, você quando ele morrer vai ser meu escravo. Ele é só esperar desencarnar que ele já tinha um escravo ali. Então, essas pessoas literalmente são escravas depois que morrem. Não tem como escapar, gente. Isso aí não tem. Ai, mas rezou, você arrependeu. Você arrependeu uma ova, meu amigo. Você fez contrato, você vai pagar agora. E pronto, acabou. É muito difícil você sair de uma situação dessa. Vai convencer depois esse povo. Fala assim, não, agora eu estou arrependido. Ah, não coisa de falar para o traficante. Fala assim, não, eu fumei tudo aqui, ó, a droga, eu usei toda a droga que eu comprei, mas agora eu estou arrependido. Claro que não, gente, para, isso não existe, né? Então, é essa situação aqui que ele estava combatendo. Então, precisou ele ir lá, entrar em combate, ficar muito ferido para conseguir retirar aqueles capangas desse covil aqui que estavam amando da mulher, né? Da médium. E aí, só que esse chefe das trevas, ele conhecia o cavaleiro da Estrela da Guia, né? E o cavaleiro também lembrou dele, de outras vidas. E ele fala assim: devo te considerar como inimigo, guardião? Ele fala: ó, faça o que quiser, mas eu só o respeitarei se você também me respeitar. Aí o chefe das trevas fala assim para ele: você mudou de aparência, guardião, mas não o estilo de agir. E ele responde: nem você, ser das trevas. Mudam os tempos, mas nós não. Você me deve uma vida na carne, guardião. Aí ele responde: e você também. Então nós estamos quites quanto ao passado, mas no presente momento você me deve muito mais. Você me deve a sua existência como ser pensante. Nunca se esqueça disso. Ou seja, ele poupou a vida daquele ser das trevas, tá? E quando ele conseguiu tudo que ele queria, ele ordenou todos os auxiliares dele ali, o Cascavel e a multidão de seres que ele recolheu, de pessoas que ele recolheu, né? Para tentar levar, porque eles estavam lá no fundo e eles tinham que voltar para a crosta terrestre nesse momento, com aquele bando de gente todo debilitada. E eles debilitados também. E aí ele foi, entre as pessoas que ele resgatou, ele olhou uma pessoa com um símbolo no peito que estava apagado. Ele tocou o símbolo para o símbolo reviver, para aquele espírito estar em condição de ajudar. E ele começou a fazer isso com a espada, foi iluminando aqueles que eram capazes, para que auxiliassem a socorrer, mobilizar aquela massa de gente, né? Em determinado momento, ordenei aos que já estavam bem que conduzissem os outros. A imensa massa começou a mover-se rumo à crosta. Seria uma longa jornada com todos aqueles espíritos feridos. Eu não conseguia me volitar devido aos ferimentos, ou seja, todos estavam muito feridos e para conseguir volitar, ele tinha que estar bem, isso demanda muita energia e concentração, ele não conseguia fazer naquelas condições. Quando eles já estavam próximos à crosta terrestre, encontraram um guardião e pediram ajuda. Ele falou: de onde você vem, guardião da estrela?
Ele fala do reino de Lúcifer. Aí ele fala, nossa, mas você é louco? Ninguém ousa ir até lá sozinho. Foi uma ação temerária, nunca deveria ter ido lá. Ele fala, mas eu tô aqui, não tô? Então me ajude a levar esses infelizes até a crosta e eu já fico agradecido. Um pouco tempo depois, ele voltava com vários outros guardiões. Juntos, transportaram-nos até a crosta. Quando vi o céu estrelado, ajoelhei e agradeci, orando ao Criador. Muitos outros amigos atenderam o chamado do guardião Sete Escudos, que era o guardião que estava ajudando eles, e encontraram nesse meio de gente resgatada muitos amigos libertados do reino de Lúcifer. E aí, gente, só uma pausa aqui, porque quando fala do reino de Lúcifer, aí a gente tem uma confusão com a terminologia. Porque, Lúcifer é o diabo? Não, gente, nós não. Eu vou dar uma notícia para vocês. Nós não acreditamos em diabo, vocês sabem que o diabo não existe, né? Para nós, na Umbanda, tá? Nós não temos a figura do diabo, um ser único do mal, oposto a Deus, né? Que manda em tudo, que manda em todas as trevas. Nós não temos essa figura do diabo. Lúcifer é o nome de um destes chefes, grandes chefes das trevas. Então, existe o reino de Lúcifer, tá? Que é assim como tem, vamos separando. Existe o reino dos sete cobras, que é o reino das trevas. Existem Exu sete cobras, que são Exus de lei, trabalhadores para a lei, que trabalham na vibração das sete cobras. Existe Exu Lucifer, que é um Exu de lei que trabalha dentro daquela falange. Então, o nome é o mesmo, mas eu tenho cuidado nesse livro porque ele mostra justamente chefes das trevas que não são Exus, na nossa concepção bandista, tá? Então, se a gente considerar para nós que Exu é um ser, um ente. Quando a gente fala de Exu, é falangeiros, né? São seres que trabalham para a lei, todos eles são submetidos à lei divina, eles trabalham para Deus, tá? Então, eu tenho Exu Lucifer, eu tenho Exu Beelzebub, eu tenho Exu, né, com todos os nomes aí que possa ser dado ao diabo, né? Mas não é disso que ele está tratando. Esses daqui são chefes das trevas. São do mal. Eu não gosto de ficar usando as expressões, mas eles são chefes trevosos mesmo. Eles não lutam pela lei, não tem nada de lei ali, não. Eles não se submetem à lei. Às vezes, eles respeitam certas coisas só para não sofrer as consequências imediatas. Mas não, que eles são Exus trabalhadores para a lei. Tá? Então, quando ele se refere aqui ao reino de Lúcifer, é um reino das trevas. Eu já falei também lá, acho que não lembro em qual livro, mas eu acho que foi no Código de Umbanda que eu trabalhei, eu falei para vocês que existem tronos opostos. Todo trono de luz, todos os tronos de manifestação das qualidades divinas têm um trono oposto, que não é um trono de lei, é um trono oposto mesmo, tá? De treva pura. Então, esses tronos opostos. Então, Lúcifer, se eu não me engano, até tem um outro livro do Rubens Saraceni que fala bastante do reino de Lúcifer, que Lúcifer é o senhor da confusão, da ilusão, né? É a especialidade. Então, assim como eu tenho entidades submetidas aos orixás, que vibram as suas qualidades, fé, conhecimento, amor, justiça, né? Evolução, eu tenho dentro das trevas, cada chefe das trevas com as suas especialidades, geralmente opostas às qualidades dos orixás. Então, é o ódio, é o medo, é a confusão, né? É a ilusão, tá? Então, são tronos opostos, inclusive é o trono do conhecimento, tá? Então, só para vocês não confundirem, não achar que aqui é o Exu Lucifer. Não, não é Exu, tá?
Quando ele terminou, então, quando ele voltou, levou todo mundo para a crosta, o que que ele fez? Ele refez o corpo do seu amigo Cascavel e de toda a sua falange, porque todos eles estavam muito feridos. E quando terminou, e ele também se refaz, né? Ele começa a se refazer, ele come frutas. Ah, e come fruta? Come sim, já expliquei também para vocês do pretérito, que é extraído energia das frutas para o espírito, perispírito se recompor, assim como as ervas, tá? Então, quando ele terminou de refazer o corpo do amigo Cascavel, de toda a sua falange, quando ele olhou para eles, ele viu o quanto eles puderam evoluir. Todos aqueles espíritos que haviam sofrido uma regressão na forma, né, que eram cascavéis, ele lhes transmitiu um agradecimento profundo pelo auxílio e voltou para junto dos outros guardiões que também estavam terminando o trabalho junto aos libertos, né? E aí, o que que ele fez? Ele levou toda aquela falange de Cascavel para casa onde a Ângela estava trabalhando. E a Ângela e Flor do Campo estavam lá. E quando elas viram aquele monte de Cascavel, elas quase surtaram, né? Ai, meu Deus, meu Deus. Cascavel falou, essas duas aí gritam muito, tem muito medrosa, chefe. É. Aí, quando elas chegaram lá e viram, né, o cavaleiro todo ferido, né, elas falaram, meu Deus, até parece que você mergulhou no inferno. Ele falou, mais ou menos, mas já está resolvido o seu problema, Ângela. Flor do Campo também ficou aflita com o estado dele. Realmente ele não estava com boa aparência. Pouco tempo depois, ela voltava com o duplo etérico de algumas frutas deliciosas, né? Flor do Campo, Ângela, venham ver quem me salvou de uma queda brutal hoje. E quando foram para fora da casa, elas se assustaram com a grande quantidade de cascavéis que olhavam, né? Ângela ficou pálida, quase desmaiou. Flor do Campo começou a gritar. E ele procurou, né, acalmar as duas e disse: Veja, esse é o meu auxiliar e esses são os outros auxiliares dele. Já foi explicando, na verdade, quem eles eram. Ela falou: toque e você suspenderá o seu medo. E quando a Ângela acordou, né? Acordou não, quando ela concordou em tocar, o Cascavel veio e subiu nela e se enrolou na mesma posição preferida, né? Ele falou: Ei, chefe, aqui também é melhor do que com o senhor. Essa saliência ajuda muito. Aí ela fala: Que saliência é essa que ele falou, Simas? Né? Aí ele falou, essa daí, ó, mostrando os seus seios. Ai, aí ela, ai, saia daqui, seu devasso. Mas já ficou brava, já mandou, ele ficou horrorizado. Aí ele fala, desculpe, patroa, não falei por maldade. É que é mais fácil me apoiar quando tem essas saliências. E aí ficou aquele clima, imagina, ele é triste. Ele fala, patroa, quer que eu designe alguns meus auxiliares para te dar proteção aqui, externa, aqui nessa casa? Aí ela fala, não, não sei se preciso. Ele fala, não, quem é perseguido uma vez por magias negativas, com certeza será novamente. Seria muito bom ter um pouco de ajuda. E aí o cavaleiro autoriza, ele seleciona, né, 3 daqueles espíritos cascavéis que estavam mais aptos para ficar na parte de fora da casa, fazendo a vigilância daquele lugar, né? E aí ele ainda fala para a Ângela, ó, se acaso elas se excederem, você as doutrina, tá? Porque eles estavam ali para trabalhar. Então, quer trabalhar, quer evoluir, então vai trabalhar, mas não é para exceder, tem que ser disciplinado, né? E o tempo mostraria que ele agira certo, pois eles se tornaram um dos melhores guardiões das trevas a serviço da lei. Esse, o amigo Cascavel, incorporou milhares de espíritos caídos e lhe deu uma pequena esperança de um dia, não importa quando, procurarem recuperar sua antiga forma humana, após purgarem todo o karma adquirido nos crimes e erros imensos cometidos no passado. Com o tempo, as cascavéis colocadas a serviço da lei, por ele, chegariam a vários lugares de forma integrada ao ritual do culto à natureza, que é como ele chama, né? Quando nasceu no Brasil com o nome de Umbanda. Olha que bacana. Então, aquelas cascavéis naquele momento que estavam se regenerando, vieram depois, foram integradas aqui,
que ele chama, né, do culto, ritual do culto à natureza. Nós somos de culto à natureza, sim. Tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês nunca esqueçam isso. A Umbanda é uma religião de culto à natureza, sim. Nós cultuamos nos rios, nos lagos, nas cachoeiras, no mar, nas montanhas, nos campos, nos bambuzais. Todos esses lugares são santos, literalmente santos e sagrados para nós. Então, essas cascavéis vêm e trabalham dentro da lei de Umbanda. E eu já vi. Essa eu vi com esses de dentro do terreiro, porque eu assustei, porque eu olhei aquela. Não era uma cascavel, era uma outra cobra, era uma cobra branca e verde, rajada, e era gigante entrando no terreiro, assim, eu olhei aquilo e falei, vó do céu, pelo amor de Deus. Aí a avó fala, calma, filha, Oxóssi tem isqueiro. Foi só isso, que ela já me fiquei mais calma, porque eu entendi que era algum auxiliar ali. Inclusive, nessa condição, pode vir para auxiliar, né? Nem toda cobra vamos dizer assim, maldosa, né? A gente tem os trabalhadores também que têm esses formatos. Por isso que a gente não pode julgar pelas aparências e nem julgar receitinha de bolo. Ah, quando acontece isso, é aquilo, né? Não é bem por aí. Então, ele até fala: posso dizer com muito orgulho que fui seu apresentador dessa falange e fiador, garantiu que elas iriam trabalhar, assim como de muitos outros guardiões das trevas, perante os guardiões do culto à natureza, os orixás. E aí, ele fica tão feliz que ele fala que o importa é que o amigo Cascavel foi colocando seus auxiliares recolhidos nas trevas a serviço da luz. E ele fala, quanto a mim, ao vê-lo partir, derramei algumas lágrimas de alegria. E elas perguntaram, por que chora, Simas? Acaso está sentindo dor dos seus ferimentos? Ele fala, não, minha querida Ângela, choro por ver mais uma semente germinar.